Olá, irmãos, como vão? Aqui é seu irmão em Cristo, Fábio Daflon. Mais um final de semana que se aproxima. Mais uma oportunidade de compartilhar o texto sagrado. E eu queria fazer uma pergunta para você e que você responda no seu íntimo, no seu coração. E a pergunta seria: você tem negado a Cristo? Uma das passagens mais importantes em relação a essa questão é a passagem de Pedro. E encontramos essa passagem sobre Pedro negando a Cristo em todos os evangelhos. E percebemos que cada qual tem uma nuance diferente, porque cada evangelho foi escrito com propósitos e públicos distintos. Isso não quer dizer que sejam histórias diferentes ou sejam contraditórias, mas sim focos diferentes. Eu, por exemplo, se eu fosse relatar a queda de um prédio e fosse relatar para um médico, as questões que eu passaria para esse médico seria em relação às vítimas, o tipo de lesões que as pessoas tinham e tudo mais. Mas se eu falo isso para um engenheiro sobre o mesmo desabamento, ele queria saber das estruturas, de como foi o colapso. E eu estaria falando do mesmo desabamento, mas com foco em públicos diferentes, em pessoas diferentes. É o que acontece com essa passagem, é o que acontece com esse relato na Bíblia. O texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31 a 34, é a parte onde Pedro é avisado sobre essa questão em que ele estaria envolvido. Diz assim, versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Irmãos, nós percebemos um detalhe interessante nesse texto, porque no versículo 31, logo no começo diz, Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Como aconteceu com Jó, nós verificamos que o inimigo não tem poder para tocar nas nossas vidas, a não ser que seja debaixo da permissão do nosso Deus. E para aqueles que se acham muita coisa, saber que a fé depende de Deus, para muitos é um duro golpe, porque isso quebra a autossuficiência das pessoas. Mas o que importa, irmãos, é a pergunta que eu fiz no começo. Temos negado a Jesus? Podemos estar negando Jesus, irmãos, sem nos aperceber. Não necessariamente da mesma forma como Pedro negou. Eu não vou ler para não ficar extenso, mas depois você faça a leitura do mesmo capítulo 22, do versículo 54 ao versículo 62, é onde vai estar toda a narrativa em que Pedro nega Jesus 3 vezes. Eu não vou ler agora, mas você pode ler para poder relembrar na verdade, porque é um texto muito conhecido, né? Depois você dá uma passadinha de lá, 54 ao versículo 62, do mesmo capítulo 22. Temos negado Jesus, irmãos? Essa é a questão principal. Eu vou te relatar algumas oportunidades em que temos negado Jesus. Temos negado Jesus? Quando não ajudamos o nosso próximo,
e quando falta amor. Nós também temos negado Jesus quando trocamos Cristo por qualquer coisa que concorra com Ele. Quando deixamos de estar na presença do Senhor por causa de uma partida de futebol, por causa de uma novela, ou por causa de um filme, nós estamos negando ao Senhor Jesus. Nós negamos Jesus quando inventamos desculpas esfarrapadas para não estar na presença dele. Ah, não vou na igreja hoje porque está quente. Ah, hoje eu não vou porque está frio. Ah, hoje eu não vou porque está sol. Ah, hoje eu não vou porque está chovendo. Negamos a Jesus quando nossa ida na igreja está vinculada a, por exemplo, a quem vai estar pregando. Ah, não, hoje o pastor não vai estar. Quem vai pregar vai ser o irmão Zezinho. Ah, o irmão Zezinho não prega igual o pastor. Ah, hoje eu não vou na igreja não. Não deixa de ser uma maneira de estar negando a Cristo. Muitos negam a Jesus quando abusam da fé alheia para conquistar riquezas materiais. Estamos falando dos mercadores da fé. Infelizmente temos presenciado muitos negociando a fé e barganhando a salvação. Nós negamos a Jesus quando não cremos no poder que Ele tem. Quando vinculamos o seu poder, como muitos fazem, com sal grosso, com arruda, rosa ungida, sabonete ungido. Isso é uma forma de negar a Jesus. Meus irmãos, essa breve reflexão, poderíamos até nos estender mais porque é uma passagem rica, um assunto bastante profundo para nós. Mas o meu desejo é que jamais venhamos a precisar escutar o galo de Pedro cantar em nossos ouvidos. O meu desejo é que levemos uma vida íntegra nos caminhos do Senhor. Mas se precisarmos ouvir o galo cantar para podermos endireitar as nossas vidas, é muito melhor do que tapar os ouvidos e ir para o inferno. Amados irmãos, compartilhe esse vídeo. As redes sociais da Igreja Presbiteriana do Pechincha. Esteja na presença do Senhor. Eu tenho me policiado o tempo todo em relação a essas questões. Por isso tenho a coragem de compartilhar isso com os irmãos. Jesus está voltando. E desejamos estar na presença dele a cada dia mais. Só lhe deu glória.